Aí sim! Até que enfim começou a nossa live. Tava ansioso esperando esse momento. Uma delícia, né? Uma delícia poder conversar, poder compartilhar um pouco com as pessoas a respeito de equilíbrio emocional, de saúde mental, né? A respeito das coisas que a gente vem pensando tanto durante esse momento de pandemia. Eu vou convidar aqui para entrar a Jaqueline Sato, nossa querida Jaqueline Sato. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la aqui. Ainda não consegui convidar a Jaque. Vou colocando aqui um comentário para vocês. Boa noite, Rafinha. O Rafa entrando aí, o Léo. Putz, que legal. Quanta gente legal. O Mal, meu irmão. O Edu, meu primo, Edu, lá de Malta. O Rafa, lá de Paraupebas. Nossa, quanta gente. Maurício falando que é meu fã. Olha que coisa. Fácil. O irmão ser fã é fácil, né? Deixa eu ver aqui se eu já consigo convidar já aqui. Deixa eu ver se eu chamo ela. Se ela volta. Aí. Na hora que ela entrar aqui, a gente convida ela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí, tá aqui a Jaqueline. Vamos fazer aqui. Aguardando Jaqueline. Consegui! Aê! Aí sim! Só na alegria aqui, caramba! E aí, Quanta tudo bom? dificuldade! É que eu fiz 40 anos, já depois que a gente faz 40 anos, a gente tem muita dificuldade com tecnologia, É, entendeu? Eu eu tô não me tô com sentindo minha 40, avó mas eu tô falando. com 30 e poucos, eu sei como é. Não é tão natural, né? Que nem os jovenzinhos aí de 20. Ô, Jaque, eu tava me preparando aqui com esse negócio de pandemia, de isolamento social e tal. Eu tomei um banho antes da live É e bom. passei perfume. É Eu normal? também. Você passou perfume? Também passei perfume, tomei Ai, banho. que legal. Não É, a é? gente fica. Diferente, né? É, Não é toda noite que a gente, né? Se arruma assim. é. Peguei o melhor copo, sabe aquela coisa, não usar o copo de requeijão, né? Putz, eu esqueci de pegar água, droga. Mas tudo Tomar uma bem. aguinha. Eu espero que eu não tenha sede durante. Jaque, eu vou te agradecer por você ter topado participar da nossa live. De certa forma, se expor um pouco, porque você vai falar sobre sua vida pessoal aqui. Sim. É, eu vou te apresentar aqui, para quem não te conhece, Eu né, quero eu agradecer, porque a eu acho que Jaque. é muito importante. Muito bom. Obrigada. Muito bom. A Jaque é atriz, é, é apresentadora. A Jaque trabalhou, os últimos trabalhos dela foram Orgulho e Paixão e Sol Nascente na Rede Globo, né, se não me engano, não estou errado. A série Desencontros para o canal Sony e o longa Talvez Uma História de Amor, dirigido pelo meu querido amigo Rodrigo Bernardo. Sim. Uh, já que é envolvida em uma série de projetos e assim, ela pensa muito, na verdade. Por isso eu me animei para convidá-la para falar sobre isso. É uma pessoa pensante, né? E ela gosta de trazer uma rotina sustentável para a vida dela. Ela trabalha um pouco com ajudando gatinhos que estão sem famílias, a encontrarem suas famílias e por aí vai, né? Tem Ok. uma série de coisas. Olha! E aí, como é que é o nome dele ou Esse é o dela? Paul. Né, Paul? É o Paul? Ei, Paul. É um Beatle? Hã? Ele é um É o Beatle? É Paul e a isso? Linda. A Olha Linda. só. Temos um casal Eles aqui. são um casal. Ai, que coisa É. linda.
Então, eu pensei aqui um pouco em começar a conversa pensando nessa luta maluca já que a gente está vivendo. A gente não sabe exatamente contra quem a gente está lutando. E eu estava aqui conversando com a minha sogra esses dias. Ela é uma senhora de 82, 83 anos. Uhum. Ela viveu a Segunda Guerra Mundial lá na Itália. E eu conheço as histórias da guerra, né? Ela me contou muitas vezes, e ela falou, tá muito pior viver essa pandemia do que ter vivido a Segunda Guerra. Eu falei, é mesmo, dona Uau. Lina, mas por quê? Como assim? Ela falou, não, porque lá a gente ficava em casa, meu pai foi convocado para a guerra, foi e voltou bem, depois de um tempo. Mas a gente ficava em casa e tocava lá uma sirene, né? A gente sabia quando estava chegando o bombardeio, entendeu? E aí quando estava chegando o bombardeio a gente se escondia. Agora a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente não sabe muito bem contra quem a gente está lutando, É a gente invisível, não sabe né? muito bem o que fazer para se proteger, né? E isso impacta diretamente a nossa saúde mental, tá? Impacta o nosso equilíbrio emocional, a nossa saúde mental. Eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que você está vivendo isso, cara? Como é que tá isso de viver esse isolamento? Onde é que você está? Que escolhas você teve que fazer? Conta um pouquinho pra gente. É. Vou falar desse nosso inimigo invisível, né? Eu achei muito comovente ouvir aí da sua avó esse relato. É, Cara, eu fiquei pensando, né? É invisível. E a gente mudou tudo. Uma coisa tão pequena que a gente não enxerga provocou grandes mudanças na sociedade como um todo. E é um medo constante, mas a gente tem que tentar não viver só o medo, porque senão a gente adoece, né? Não tem como. Mas eu fiz algumas escolhas. Eu fui para casa dos meus pais, que é onde os gatos ficam, inclusive, no dia 16. E foi a última vez que eu saí de casa, porque eu já estava já pensando que iríamos ter que começar a fazer isso, então eu fui até lá, até para ter uma conversa com meus pais e meu irmão que mora com eles, porque demorou um pouco até as pessoas realmente sentirem, putz, preciso mudar, é grave, eu tava com receio de que eles não estivessem tão alerta. Então eu estive lá, aí conversei com a minha mãe e a gente acabou encontrando uma solução melhor é trazer minha avó para cá, porque aqui eu conseguiria fazer um isolamento total, sendo que lá eles não estavam assim, não foi tão drástica não, vou fazer Aham. isso. Eles fizeram de uma forma um pouco mais devagar. Não demorou muito, mas foi um pouco mais lento do que comigo. Então eu trouxe minha avó para cá e desde então eu não saí mais de casa. Eu peço, né, tudo via aplicativos, etc. Eu, graças a Deus, sei que eu vivo num lugar de muito privilégio e eu tento fazer a minha parte, porque se a gente tem essa escolha, a gente tem que fazer isso, não só pela gente, mas por quem tem que estar nas ruas. Quem tem que estar na rua, né, tá exposto, e quanto menos gente tiver circulando, mais seguro é para essas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer esse mínimo. A minha irmã é médica, então trabalhando constantemente. Já E que aquela foto que a gente postou de você pós-choro tem a ver com a sua irmã, né? Com foi, ela ter que trabalhar. Você topa contar essa história pra gente conto, rapidinho? claro. Eu acabei nesse dia que foi o primeiro plantão dela no hospital de campanha. Não sei, eu tive essa ideia e eu coloquei eu fiz um vídeo. Primeiro eu meditei, que isso é algo que eu ainda vou falar nessa live, que é alguma coisa que tem me ajudado muito. E aí quis gravar esse vídeo para compartilhar com as pessoas um Hum. perfil que chama Makers contra o Covid-19. Eles estão fazendo, né, fabricando as face shields. São pessoas que têm impressora 3D, que se uniram para poder fabricar esse equipamento de proteção para os médicos. E eu achei o projeto muito Nossa, demais, bacana. Não, é demais. lindo. Eu não acompanhei, mas eu li uma notícia sobre eles. Incrível. Cara, é incrível. E assim, eu acabei trocando ideia com eles depois, porque eles ficaram super felizes, né? Que eu fiz por espontaneidade minha. E aí eles, nossa, obrigada, isso ajuda muito, né? A dar mais visibilidade e tal. E aí conversei com eles. E assim, cada etapa é feita num espaço diferente, até para ter poucas pessoas trabalhando juntas. Então tem um cuidado muito grande. E aí Tua eu irmã quis foi trabalhar lá, divulgar, então. porque assim, eu fiquei durante esse tempo todo com muita agonia
de ver tudo acontecendo e não poder fazer nada e ficar em casa, tipo, nessa minha bolha e falar, meu, o que que eu posso fazer, né? Sem sair de casa, porque eu vou estar atrapalhando. O que que eu posso? Então, eu fiz algumas doações, eu, eu não sei muito bem como melhor ajudar, mas eu sinto a necessidade, sabe? Então, sei lá, o que eu Uhum. posso fazer eu tento, porque tá muito difícil e a gente vê que falta muito ainda. E sei lá, acho que todo mundo tem que fazer um pouco. Não dá pra gente ficar esperando. E assim, você está falando de você ficar na sua bolha. Eu separei aqui uma frasezinha da Brené Brown, uma assistente social americana. Gosto muito do trabalho dela. Ela fala assim, ó: estamos aqui para formar vínculos com as pessoas. Fomos concebidos para formar vínculos. Esse contato é o que dá propósito e sentido à nossa vida. E sem ele, sofremos. Então, quer dizer, formar vínculos e conviver com pessoas faz parte do nosso dia a dia sem que a gente perceba. Aí, de repente, a gente se pega numa situação em que a gente tem que ficar preso em casa, né, Uhum. fechado, sem ter contato com ninguém, tendo contato agora, nesse momento, pela máscara, né, É, em uma situação de absoluta incontrolabilidade, sim. vulnerabilidade, incontrolabilidade e de incerteza, né, e de uma perda, é uma perda esquisita, né, que eu acho que talvez tenha a ver com o que você vivenciou com a tua irmã, porque por isso talvez tenha te emocionado um pouco, né? Porque é uma perda de assim, que ela vai se acumulando. Né? Você perde primeiro o teu espaço de trabalho para quem trabalha, você perde a escola dos seus filhos, você perde os lugares que você frequentava, você começa a trazer tudo isso para um espaço só, aquilo vira uma multidão de coisas na tua rotina, você perde a liberdade de visitar pessoas que estão incapacitadas ou pessoas mais velhas que são do grupo de risco, você não pode ficar tendo contato com elas, Uhum. ou pessoas que têm alguma... Quer dizer, é uma perda enorme. Você perde planos, né? Você não consegue mais, você tem que parar de fazer planos. Mas será que eu vou conseguir daqui a um mês ou no segundo semestre, ou será que só no segundo ano? Uhum. Né? Desculpa, só no ano Só que no ano que vem. vem, Né? eu Você vai perdendo uma série de coisas e você começa a perder também uma coisa que tem acontecido com muita força, a gente começa a perder a confiança nas nossas lideranças. E aí eu não estou falando só do nosso presidente. Eu estou falando que a gente perde confiança nas pequenas lideranças, no coordenador da escola, no coordenador não sei do que, no dono da padoca que não coloca álcool gel na é, entrada. Quer dizer, você vai questionando as lideranças e tendo uma sensação de incontrolabilidade ainda maior, né? sim. Como é que você está vivendo isso, cara? Como é que tá a tua rotina aí É de, difícil. Mas o que de você tentar falou, isso controlar o incontrolável? assim, em relação à doença em si, à possibilidade de contágio, a gente só consegue controlar o nosso cuidado, né? Não dá pra saber se a vizinha tá fazendo, se no elevador quem entrou fez, né? Ela passou álcool gel realmente na mão, tá lá. Fica no estado de alerta, né? Constante, assim. Eu tenho percebido isso e isso tem um peso, né? Então, toda hora que chegar alguma coisa, você tem que higienizar, você tem que pensar em tudo. Encostei, não encostei. Sei lá, tem muitas coisas assim. Falando da liderança, é impossível não mencionar, né, nosso governo que traz ainda mais insegurança, medo, agonia, raiva, tudo junto, porque é um absurdo atrás do outro, então já não basta a gente estar num momento crítico, nunca vivido antes, até a sua avó que viveu a Segunda Guerra está falando. A gente Minha está num sogra, minha momento. sogra. Ah, sua sogra. Meu Deus do É, céu. Sua sogra. Então, e como, né, nesse momento que já é terrível, tem alguém que consegue vir e ainda tornar pior. Eu acho que isso gera uma diversidade de sentimentos que acaba sendo mais prejudicial ainda. Então, tem muitas preocupações, né? Não é apenas o Covid, que já é algo terrível, mas existe isso, essas notícias e mudanças que vêm acontecendo diariamente e prejudicando ainda mais. Eu vi hoje que, anteontem, ele fez um decreto que retirou a distribuição de água, saneamento e o descarte correto dos resíduos sólidos das atividades essenciais. Então você imagina, se já um terço da nossa população
não tem acesso à água potável e agora que não é mais, né, um dos serviços essenciais, isso vai piorar. E eu fiquei horrorizada. Então, essas coisas É. afetam. E esse caos, né, que está acontecendo no mundo afeta profundamente. Eu falei assim, acho que tô até aqui dessas coisas, isso, né, com uma infinidade de sentimentos, que é uma montanha-russa emocional. E aí, ok, eu sei que eu estou relativamente protegida, abrigada aqui na minha casa, mas o que acontece com os outros me afeta muito. Eu sofro muito pelo sofrimento alheio mesmo, assim, e por ver muito descaso enfim, essas coisas. Já, como é que você lidou com o dia a dia de limpeza? Você me contou umas histórias no papo que a gente teve, Sim. eu achei muito curiosa. Curiosa. De, Eu de, fiquei de me virar a questionando. louca da limpeza, né? Virei a louca da limpeza. Porque Eu acho que numa vontade também extrema de controlar a situação, você começou a limpar tudo. é o que eu pensei. Eu falei, olha isso, né? Já que o resto está sem controle. Mas assim, é claro que é inconsciente, né? Não foi uma coisa que. Agora, depois, conversando e racionalizando isso, eu falei, nossa, olha isso, né? Quis controlar o meu pequeno universo, que é essa casa. Então, quando eu trouxe a minha avó pra cá, as coisas que chegam da rua sempre chegam pela lavanderia. E assim, ela gosta de lavar a roupa dela. E aí eu falei, bom, ela não pode entrar na lavanderia porque tem coisas que eu nem sei aonde encostaram, porque eu não tava ainda com esse estado de alerta, né? Aham, E tem aham. coisas que demoram 3, 4 dias para sair da superfície. Eu falei, não, eu preciso higienizar esse lugar para que ela possa entrar. Eu fiquei 3 dias, quase, higienizando. Não só higienizando, mas me livrando de produtos de limpeza que estava sujo. É coisa, mas coisa sei lá, eu nem existia na vida do Rodrigo, por exemplo, que a gente começou a morar junto. Eu nem existia na vida dele, nem sonhava em conhecê-lo e tava lá. E isso foi um processo, assim, ficar e ver o quanto as coisas, assim, você não tem E noção do que tem você dentro e da o sua própria Rodrigo casa. tiveram que. Você e o Rodrigo tiveram que ficar separados, né? O Rodrigo ficou com a mãe dele durante esse período e você está cuidando da sua avó aí em São Paulo. Um em Santos, outro em São Paulo. Quer dizer, vocês tiveram que priorizar o que era prioridade E e cada um tocar o seu. E interessante isso, né, Jaque? Porque em geral, quando. E aí, meus amigos psicólogos que estão assistindo a live vão concordar comigo, eu tenho certeza. Né? Em geral, quando a gente passa por uma situação de estresse grande, e em especial quando é um estresse prolongado, que deixa a gente irritável, com baixa tolerância à frustração, meio melancólico, meio ansioso, uhum, assim, a gente tende a performar bem com pessoas meio desconhecidas, a gente tende a conseguir fingir legal, perto daquele amigo meio distante, do uhum, pessoal da classe, do trabalho e tal, mas quando chega em casa e quando a gente está diante daquela pessoa, que é a pessoa que, em geral, é a mais importante para a gente, ou daquelas pessoas mais importantes, com quem a gente tem mais intimidade e quem a gente sabe que também é mais tolerante com a gente, aí a gente explode. Né? Aí sim a gente acaba jogando a raiva para fora e eventualmente até né, agredindo verbalmente a pessoa, falando alguma coisa desconfortável, cobrando, sendo irônico e tal. Isso eu tenho ouvido demais. Eu tenho ouvido demais. Eu continuei atendendo, né? Eu estou atendendo uhum. de forma online. Pouquíssimas pessoas pararam de fazer terapia, outras várias voltaram à terapia. É impressionante Que, como esse momento está propício às pessoas é, precisarem de ajuda, é. né? E dos mais diferentes tipos, já. Pessoas que perderam o emprego, outras que são empresários que tiveram que demitir todo mundo, pessoas que me falaram, eu nunca tive tanto dinheiro na minha conta, porque eu não estou gastando nada, não saio de casa, não gasto. Isso é o Né? mais Quer legal. dizer, todos os tipos de pessoas, pessoas que estão passando dificuldade, pessoas que estão perdendo pessoas queridas e estão procurando por conta disso. Quer dizer, mas assim, o que dá para perceber de comum na maioria das histórias é que as pessoas estão irritadas em casa e os conflitos começaram a aparecer. Uhum. Você tem sentido isso na tua vida? Como é que tá isso na tua rotina? Eu falei, foi sábado agora, teve o meu primeiro dia de ter uma crise mesmo, assim, de irritabilidade, né? De não suportar, tá tudo insuportável, eu mesma, tudo. E foi um dia difícil, porque ainda bem que eu tenho essa consciência
Então eu sabia que eu tava assim, na beira de explodir. Mas eu pensei, respirei, falei, não posso explodir com a minha avó, coitada, ela não tem culpa nenhuma, imagina eu acabar descontando nela. Então foi um trabalho o dia inteiro de tipo, não, calma, vai. E assim, eu ia, sei lá, no banheiro, num momento X que eu pudesse ficar só, aí eu chorava e botava pra fora um pouco, mas já me reconstituía e ia voltando, né, aos afazeres aí da casa e ao convívio com ela. Mas, porque eu também não quero preocupá-la, né? Ela se preocupa muito, 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 muito. Então, teve isso. E assim, eu comecei a praticar meditação mais assiduamente, assim, em 2016. E isso tem me ajudado horrores. Já me ajudava na vida e agora, nesse momento, é assim, fundamental. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, né, é meditar, pelo menos 10 minutos. E nessas eu acabei também ensinando a minha avó e ela amou. E que foi uma surpresa maravilhosa para mim, porque uma senhora de 76 anos fala: Nossa, como é bom isso! E desmistificar, isso é fácil. Ela Nossa, relaxa mesmo, demais. sabe? Eu fiquei muito feliz. Então ela consegue relaxar e ela mesma teve momentos na meditação em que ela botava para fora alguns sentimentos, porque o que eu reparo é que a gente está sempre fazendo coisas e, né, ou pensando, como você falou que eu sou realmente pensante, e às vezes a gente não deixa a nossa cabeça, o nosso corpo fazer o que ele realmente precisa. E na meditação a gente consegue um pouquinho disso, nem que sejam 10 minutos, que você respira profundamente, né, sentindo a sua respiração. Isso ajuda demais. Tem dias que assim, eu aparentemente estou bem, e aí eu vou lá e vou fazer a meditação e de repente, durante a meditação, vem o sentimento que eu nem imaginava que eu estava, sei lá, uma raiva ou mesmo uma angústia, uma tristeza que aparece. Mas por quê? Porque eu dei um espaço para aquilo, né, existir. E Jaque, eu tô lembrando aqui de uma frase da Esther Perel, que é uma terapeuta de casais. uhum, Se eu não me engano, ela é belga, acho que ela é belga, hum, mas mora nos Estados Unidos. Ela fala que assim, é difícil saber por que estamos de luto, porque as perdas são tantas, se você sente uma tristeza, você não sabe nem direito de onde vem. sim. O luto é em relação a uma série de coisas. Acho que você está falando um pouco disso, né? De meditar e conversar um pouco com esses sentimentos Sim, para tentar lidar um pouco melhor com eles. sim. E aceitar que eles estão ali, que existem e que a gente vai ficar triste, vai chorar, vai ter angústia, vai ter raiva. E ok, tem que equilibrar, não dá pra ficar só nisso, mas eu acho que se a gente primeiro aceita e para de tentar sufocar, ou, sabe? Isso ajuda muito. Eu sei que, por exemplo, nesse dia que eu falei que eu tava à beira de explodir, eu fiquei tentando não fazer isso próximo da minha avó, mas eu dei espaço quando eu estava sozinha comigo. Então, eu acho que isso é extremamente necessário para que a gente não machuque as pessoas que estão em volta da gente e se machuque também, né? Então, é muito importante. E durante a meditação, que eu achei curioso até, que é um troço que eu reparei durante esse processo, que é uma meditação guiada que eu faço. Então, quase no final, o cara fala: Bom, agora não precisa mais focar na sua respiração. Por um momento ou dois, deixa a sua mente ficar livre. E é incrível como é nessa hora em que você consegue zerar os seus pensamentos e ficar numa paz melhor. Ou se tiver alguma coisa que ainda não sai para fora, é nessa hora que sai. Mas muitas vezes é nessa hora que a sua mente consegue chegar nesse lugar né, de mais tranquilidade. E eu falo: caramba, né? Olha isso, a gente não deixa, às vezes, o nosso corpo fazer o que ele realmente quer, sabe? E é bem. Nossa, é muito legal ver esse movimento, né, da meditação. É uma prática oriental milenar. Uhum. Voltar, agora a gente chama ela de mindfulness, né? A Mindfulness, língua. tá na moda a Aquela palavra coisa até. assim, é a gourmetização de uma coisa que é feita há 2000 anos, mas que é interessante porque quando a gente pensa em regulação emocional, em regulação do estresse, para tentar trazer um pouco mais de equilíbrio emocional, que é o nosso tema básico de hoje, né? A gente tem que conseguir, assim, para fazer empatia com o outro, entender o que o outro está vivendo, a gente tem que conseguir entender as nossas culpas, a nossa raiva, a nossa solidão, a nossa vergonha, mas também a nossa gratidão, nosso amor, nosso respeito.
Uhum. o que a gente sente como compaixão. Assim a gente consegue se colocar no lugar do outro e tentar sentir um pouco o que o outro está sentindo. Sim. Isso, em geral, ajuda a gente a ficar mais tranquilo, a regular o nosso estresse e passar a ter um pouco mais de controle sobre o que a gente faz. É porque, obviamente, limpar o chão da casa, passar desinfetante em tudo, higienizar as coisas é super importante, é essencial, mas a gente faz isso com um pouco de função também de tentar controlar o nosso ambiente. Né? É um Uhum. controle disfuncional, eu diria, que não controla o ambiente, não controla o ambiente emocional. Olhar para dentro, olhar para os sentimentos, olhar para o ambiente, olhar como aquele ambiente faz com que você se sinta de tal forma, isso sim ajuda bastante a gente a conseguir controlar um pouco mais aquilo. Eu vivo falando isso no meu dia a dia de trabalho. Vivo tentando identificar os sentimentos com as pessoas. Mas Uhum. peraí, e agora? O que você fez com isso? O que estava acontecendo na hora? O que você estava pensando? Então, e o que a pessoa respondeu? E qual era a primeira coisa que você queria ter respondido e não respondeu? Ah, Ah, sim. tá. Então, isso fala sobre o teu sentimento. Entendi. Vamos tentar entender melhor essa história. É interessante, né? É, Interessante, você estar vivendo isso com a tua avó, que é uma pessoa, imagino, eu muito amo. íntima tua, É. né? No Mas teu dia a é dia. Deve interessante estar até demais. aproveitando a relação com ela, né? Para Muito. se aprofundar um pouco mais na Demais. relação. É um presente, assim. Poder conviver mais com ela, poder cuidar dela. Ela tá fazendo exercício físico, a gente tem se descoberto juntas, assim. Então, isso é uma coisa bem gostosa. E é uma convivência de um jeito que eu jamais convivi com ela. Então, tá sendo bem especial. Tenho certeza que vou lembrar também disso como algo positivo que aconteceu durante uma fase tão negativa, né? Com tantas coisas Uhum, negativas. Mas o que você falou sobre, né, o que você queria ter falado, mas não falou, é muito interessante mesmo, porque é uma coisa de autoconhecimento, você perceber, né, começar a entender os seus próprios boicotes, o que que acontece, e só se observando, né, que a gente consegue começar a detectar e até fazer melhores escolhas, né, na hora H, assim, porque são escolhas, né? E às vezes, quando a gente não tá consciente, a gente nem sabe que tá escolhendo algo, entende? O jeito de agir, né? é verdade. E isso sobre o controle, claro que a gente tem controle sobre algumas coisas, mas ainda voltando para tal da meditação, a gente não controla quase nada. E esse cenário nos prova isso, sabe? A gente tem muita vontade de controle, mas tem muita coisa que é incontrolável e que não depende da nossa vontade. Eu não digo isso para a gente não agir, não fazer as coisas, mas para a gente se deparar com a nossa pequenez, sabe? A gente às vezes acha que é isso, não, que vai acontecer isso. Não. Acontece uma coisa e muda tudo. E a gente tem que respirar e entender que a gente é um pedaço de um todo que é muito maior. Nossa, E já. é muito, muito isso. É demais essa tua fala. É uma consciência aberta, né? Aberta, não está focada só no que é importante para você, está no que é importante para muita gente, para o mundo de uma forma geral. Eu tenho pensado muito nisso, sabia? Uma Sim. reflexão que eu tenho feito, e eu acho que parte do impacto que a gente vai ter dessa pandemia passa por isso. Passa por a gente pensar um pouco na relação entre a escassez, que é o que a gente está vivendo agora, né? Escassez de uma série de coisas, inclusive afetiva, mas também de questões práticas do dia a dia. E eu me senti muito esquisito indo até a casa da minha mãe, encontrar com as mulheres da minha vida, que são minha mãe, minhas duas tias e minha avó, que moram todas no mesmo andar. Chega lá e não poder encostar em ninguém, foi muito Ah, esquisito. Eu fiquei no corredor, fui algumas vezes lá, né? Fiquei no corredor, olhando de longe, não posso encostar em ninguém, todo mundo grupo de risco lá, né? Todo mundo acima de uhum. 60 anos. E na minha mãe eu passei a mão no cabelo dela depois de passar álcool gel. Me corta o coração, mas o que a Nossa, gente vai fazer, né? Eu tenho uma irmã que está com ela agora direto, a Lígia, e está um mês lá, então ela também está em quarentena, então ela pode ficar mais próxima. Mas é uma situação muito delicada, né? Agora, voltando à reflexão que eu queria compartilhar contigo, e para a gente pensar um pouco sobre isso, a gente vai de um ponto, né, de escassez para um outro extremo, que é a abundância. É como se o inverso de escassez fosse a abundância. E eu acho que a gente tem que pensar em alguma coisa diferente. Eu acho que o inverso de escassez tem que passar a ser o suficiente.
sabe? É Uhum. o suficiente, é o que está aqui. Né? A gente não precisa de abundância. A gente não precisa de abundância de comida, a gente não precisa de abundância de grana, a gente não precisa de abundância de sexo, a gente não precisa de Uhum. abundância de uma série de coisas que as pessoas buscam. E aí essa é a reflexão que eu tenho feito. As pessoas buscam porque querem ser felizes. Elas buscam felicidade, mas a felicidade, do meu ponto de vista, é uma ilusão. Assim, é um delírio da humanidade buscar a felicidade o tempo inteiro. Sim. É, eu sou feliz. Cara, você pode estar eufórico agora, mas você não é feliz, né? Você O tem, tempo inteiro, no jamais, né? máximo, no máximo uma satisfação permanente, um sentimento de satisfação. Agora, feliz, acho que é muito grande e é uma busca que só leva a gente à frustração. Né? Eu tenho pensado muito a respeito disso. Eu acho que a gente vai ter que mudar muitas coisas depois dessa experiência de escassez extrema. Eu acho Né? que a gente Porque está mudando, sair, deixa né? eu só acabar o raciocínio, que Uhum. eu queria só acabar, eu vou acabar falando do shopping. Assim, às vezes a gente sai de casa, nas grandes cidades, né? Fala, não, sai de casa para quê? Eu vou dar uma saidinha. Aí pega o carro, né? Quem tem carro, pega o carro, vai até o shopping, estaciona no estacionamento do shopping, entra no shopping, compra lá umas coisas que não precisa, Uhum. toma lá um café gourmet, que também não precisaria. Quer dizer, você faz uma coisa grandiosa buscando felicidade. E ali a pessoa não vai encontrar, ela vai encontrar satisfação, ela poderia encontrar satisfação fazendo outras coisas também. Nada contra tomar um cafezinho, nada contra o shopping, não é um problema. Uhum. Continue indo ao shopping, mas se você está buscando satisfação, não é só isso que vai te satisfazer. Nem comprar uma bolsa cara, nem fazer uma compra pela internet, não é isso. Outras coisas vão te satisfazer e outras coisas que são mais sustentáveis para o mundo, sabe? O que você pensa sobre isso? Porque assim, eu queria te ouvir um pouco, porque eu tenho pensado tanto sobre isso e tenho me incomodado com essa questão, sabe? Sim. Esse movimento em direção a uma vida mais sustentável já começou comigo há bastante tempo. É, e cada vez mais que você vai adquirindo alguns hábitos novos, você vai enxergando que existem outras coisas que você ainda tem que mudar para que isso, né, você consiga ser mais sustentável. E para mim não faz sentido eu cuidar, sei lá, da minha casa, limpar minha casa com os produtos de limpeza, por exemplo, só que os produtos de limpeza poluem o rio, porque eles não têm ingredientes terríveis, né, para a natureza. Então eu faço escolhas de tanto produtos de limpeza quanto das marcas que eu consumo. Eu tento consumir ao máximo marcas que tenham essa consciência ética, né, e também ambiental, para que eu sei que é um micro, né, mas eu acho que, sei lá, é o que eu tenho na minha mão, é o meu poder, né, de compra e eu tento usar ele com responsabilidade. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo está trazendo para as pessoas uma reflexão mesmo, porque você se depara com quanta coisa supérflua, né? Você gastava seu tempo e seu dinheiro, estando em casa, você começa a entrar em contato com as coisas que são mais essenciais. E, e é o que você falou, né? Às vezes você encontra uma satisfação muito maior, sei lá, vendo o pôr do sol, vendo a lua e respirando, sabe? Muito mais do que em Nossa, é outras coisas. E para incrível mim é isso, né? assim, né? Eu não sei, eu tenho uma Eu, ligação fortíssima com a natureza, então sempre foi nela que eu recarreguei a minha energia, andando na praia, olhando para o céu, porque agora não dá pra gente sair de casa, mas eu olho para o céu, seja da minha varanda, e respiro e olho para aquilo e aquilo me recarrega, assim. Tem isso, né, do que eu falei, da gente entender o nosso lugar no mundo, que é isso aqui. Então, quando eu olho para o céu, eu vejo, gente, olha isso, eu tava preocupada com aquilo, mas, cara, tem muita coisa olha pro acontecendo tamanho. além de mim. E, e o fato de ser realmente, eu acho realmente importante. Eu acho que você, talvez mais que eu saiba, tem estudos, né, que falam de quanto que é importante esse contato nosso com a natureza, para a saúde mesmo, assim. E eu acho que as pessoas, com o tempo, foram perdendo muito, né? Tem gente que realmente, O contato com a natureza é muito semelhante ao contato com o sagrado. para mim, é Né? total. Que as pessoas Deus sentem dentro dos Uhum. templos, as pessoas sentem dentro durante uma meditação, assim,
é o contato com o mais íntimo. Você consegue contemplar, se sente muito bem. Assim, você está me falando aqui, eu queria compartilhar com você 2 historinhas rápidas que aconteceram comigo durante a quarentena. E olha, eu vivo refletindo sobre relações humanas, sobre como fazer melhor, né? Sou um cara que me sinto culpado quando faço alguma coisa ruim para alguém e fico assim Uhum. ruminando aquilo, sabe? Porque eu tenho ferramentas na minha mão, né? Eu sou psicólogo, estudei para Uhum. isso e tal, tenho uma responsabilidade nesse sentido, né? Mas eu erro pra caramba, então me Todos sinto nós. culpado várias vezes. Mas aí a Valessa, minha mulher, resolveu começar a fazer pão durante a pandemia, Uau! para gastar o tempo com as crianças. Começou a fazer pão em casa, e ela fazia 2, 3 vezes por semana, ela fazia um pãozinho e tal. E que delícia amassar aquele pão com as crianças. Uhum. Passar aquele momento, a casa ficou cheia de farinha. A casa era uma farinha só, assim, parecia só pó. Mas A era diversão delicioso. da criançada, né? Delicioso. Ontem eu saí com o Gabriel, meu filho menor de 3 anos, para fazer ele dormir. Ele estava impossível, eu coloquei ele no carro, falei, vou dar uma volta de carro por aqui. Ele dorme, né? Uhum. Eu entrei numa rua e tinha mato de um lado, do outro lado era um prédio. E aí eu passando por aquela rua, ele falou, papai, esse carro é bom, né? Eu falei, por que, filho? Ele anda no mato. Eu falei, filho, anda no mato. Eu queria que ele dormisse. Sim. Ele tava olhando, ele achou que o carro estava andando no mato. A gente estava no asfalto, mas como ele viu o mato, ele achou Ah, que a eu gente estava achei em que cima do tava. mato. É. Aí parei no semáforo assim, ele falou assim, papai, eu nunca vou me esquecer disso. Eu falei, do que, filho? Ah, é porque eu saí com você de carro e eu nunca vou me esquecer disso. Eu falei, nossa. Eu parei, naquele momento, eu falei, nossa, mas que reflexão, né? Ele me trouxe tudo que eu venho pensando, assim. Ele pegou aquele momento que era um momento profano e transformou num momento sagrado, Que já. lindo, que lindo. Para ele foi incrível sair comigo de carro e sentir o carro poderoso andando na grama. Ele ficou eufórico e falou que nunca ia esquecer daquele momento. Ele vive comigo, viu com ele de carro para lá e para cá. Não foi um É, momento mas é na especial andar de carro, cidade, né? É né? outro ambiente, é tudo diferente. E é o que você falou, a Incrível. natureza, né? Trazendo essa conexão, que é onde eu me conecto comigo mesma quando eu tô em contato com ela. É nessa hora. Eu sempre falo assim, tipo, eu acredito que existe algo maior, acredito em energia, acredito que a gente está todo interligado, no final de contas, a nossa menor partícula, ela é energia. Então, quando eu entro em contato com a natureza, eu entro em contato com Deus, que seja, né, para algumas pessoas é Deus, outras têm outros nomes, ou o universo, o cosmos, qualquer coisa, mas esse algo além da gente. E que eu creio que é isso, assim. Então, por isso que é tão importante e energizante estar em contato com ela, sabe? E é essa lógica, essa forma de vida que é diferente da nossa, que também a gente aprende muito, sabe? De que a vida, ela existe muito antes da gente pisar aqui enquanto ser humano, sabe? E isso eu acho que é muito, para mim é muito importante, assim, me lembrar disso. E quando eu olho para a natureza, eu lembro disso, sabe? É bem importante. Eu até comentei, você falou, né, de escassez, abundância. A gente vivia uma sociedade de excessos, né? Então, talvez agora a gente esteja sentindo que é escassez, mas talvez não. A gente está se aproximando mais desse meio que você comentou, de ser o necessário, de ser o suficiente. E eu lembrei aqui também, né, falando de natureza e dos padrões, né, da natureza, tem o Capra no livro lá do Ponto de Mutação que fala realmente disso, das curvas, né? Que estão presentes no som, né? Em tudo. E na sociedade ele fez esse estudo falando das grandes sociedades, né? Das grandes sociedades mesmo, vai, Roma e o caramba, que subia, tinha o seu ápice e a decadência. E Aham. eu, sei lá, não sei se talvez no futuro eu vá ver, era isso mesmo. Mas parece que a gente estava realmente atingindo esse pico de excessos né, de consumo, de poluição, de, de tudo, né? De falta De de egocentrismo, humanidade. Hã? né? De narcisismo, Narcisismo, isso. É de eu, não olhando pro egocentrismo, outro. eu. Né?
E a gente foi e um obrigado olhar para o outro. a mudar. Eu acho que tem esse movimento acontecendo, claro que não com todas as pessoas, mas a gente vê muita gente realmente começando a se preocupar mais com o outro e agindo, que é algo que eu não via antes, pelo menos. E eu acho que a gente vai. Eu espero que a gente não volte ao normal, que a gente, sei lá, seja outra coisa quando isso tudo acabar, porque o normal era horrível, assim. A gente não tinha, era muito desumana a relação. E eu acho que as pessoas estão começando a observar um pouco mais isso, sabe? Porque é necessário. Não tem como você ligar o jornal e ver a situação de outras pessoas e ignorar. Claro que tem pessoas que fazem isso, mas eu acho que muito. A maior, eu espero, não sei, talvez eu sonhe muito, mas de que a maioria não, que realmente pare, pense e tente agir, nem que seja no seu microcosmo, sabe? É isso. Acho que começa com a gente, né? Começa com a gente mudando algumas rotinas no nosso dia a dia, uma rotina, inclusive de amor próprio, assim, de se cuidar, né? E aí você fala da ideia de fazer meditação e de repente até começar a fazer mais vezes por dia para lidar com a questão do isolamento Sim. social. Isso é se cuidar, né, Jaque? É. E se conectar de alguma forma com o que está lá fora, com a natureza, com a nossa essência. No fim da nossa live, eu vou ler mais uma frase de uma outra pessoa que falou, aliás, da mesma pessoa, da Brené Brown, que fala sobre isso. Vou deixar esse Legal. presentinho no fim aqui. Eva, quero. Depois Mas escreve também pra gente fazer print screen e guardar. fechou, fechou. E assim, a gente tem que cuidar do que está aqui dentro para poder cuidar do outro, para poder Uhum. cuidar do que está ao nosso redor, para poder fazer escolhas melhores quando a gente vai comprar alguma coisa, quando a gente vai jogar alguma coisa fora, Sim. né? Quando a gente vai olhar para o tamanho, para a quantidade de lixo que a gente Nossa. produz. A gente pode parecer que eu estou saindo um pouco do ponto equilíbrio emocional aqui da nossa conversa, mas não é. Não, A tá gente tem, interligado, né? as pessoas têm informação, as pessoas sabem o que podem fazer com o lixo, as pessoas sabem que alimentos elas podem escolher, né? Mas em busca de um lado, buscar felicidade e satisfação a qualquer custo, e do outro, aliviar estresse, frustração e tal, O as pessoas imediatismo acabam também, né? fazendo tudo exatamente aí que eu ia chegar. As pessoas fazem tudo por imediatismo, fazem de qualquer jeito, Sim. né? E aí vão lá, jogam lixo de qualquer jeito, vão lá, comem É qualquer me deixar coisa. louca, é ver a pessoa misturando orgânico com reciclável. Vixe, Maria. Me É, dá um negócio que você fala, gente, isso aqui vai ficar séculos para se dissolver, presta atenção, entendeu? pois Mas é. é difícil a beça. Eu falho várias vezes também quando vou separar o lixo. Várias vezes eu não consigo jogar. Às vezes eu tô com pressa e não consigo jogar o lixo do jeito que tem que ser certinho. Não Uhum, consigo higienizar e tal. Mas a gente tem que ter, pelo menos assim, ter uma inclinação a fazer isso olhando para o que está aqui dentro. A gente uhum, sabe o que a gente está fazendo errado. Né? uhum. Uma boa forma de observar se a gente sabe ou não é ver se a gente faz quando a gente está sozinho e se a gente faz também quando tem outra pessoa observando. Se eu vou lá e jogo o lixo daquele jeito quando tem outra pessoa observando, se eu como, por exemplo, uma barra de chocolate inteira quando tem alguém me observando, com Ah, uma verdade. compulsão alimentar, assim, né? Então, Sim. assim, olhar para como avaliariam a gente fala um pouco sobre o que a gente está pensando Isso também, é sobre muito como a bom gente agora, se né? conhece. Porque tem gente que tá sozinha em casa, não tem ninguém É, avaliando. Ele pode fazer o que ele bem que entender. E aí sim você vai se deparar, né, com como você está, né? Nisso que você falou, de tem alguém me observando. Não, não tem. Ou tem pessoas muito íntimas, que também é diferente, né? E é interessante uhum. ver o que é a tua essência, a tua verdade, o que você faz realmente, né? Eu acho que também propicia isso, a olhar para isso, né? Esse momento está trazendo muito disso. Muito mesmo. E E é quanto ao interessante, está vivendo um momento que a gente passa por várias mudanças nesse sentido, né? Em termos de sustentabilidade, em termos de quebra do patriarcado, né? Do machismo, que já está assim, dentro da gente, né? sim. Da questão dos problemas
em relação à cor de pele, né, Uhum. dos preconceitos. Então, a gente vem passando por uma mudança, nos últimos 10 anos mudou muito, né, já. Sim. E, inclusive, a relação com os animais. Eu quero até usar esse gancho, queria que você falasse rapidinho, porque a gente já não tem muito tempo, mas falasse um pouquinho do teu projeto. Comenta. Depois eu dou a frase que eu prometi de Uhum. presente para você. Mas conta um pouquinho do teu projeto, rapidinho, como começou e o que vocês têm feito com os gatos, eu achei incrível. Eu vou contar. Bom, a gente está muito feliz. Eu tenho um projeto que é uma associação de proteção animal. A gente resgata gatos de rua, cuida e encontra donos responsáveis para eles. E durante a quarentena, que eu falei, né, do dia 17 de março até agora, a gente já adotou 40 animais. 40 gatos já encontraram lar. Caramba, É muito gostoso. caramba. Um Isso por é dia? um por dia praticamente, é maravilhoso. A gente está bem feliz. E eu sei, para mim, e é comprovado, né? Eles ajudam muito a gente nesses momentos, né? Mais de solidão. Mas não só isso, né? Eles trazem um amor que é diferente. É uma relação diferente com qualquer outra pessoa, né? Porque os animais, é o que eu tava falando, eles têm essa forma de vida que é diferente da nossa e a gente aprende um monte com eles. E eles são sinceros, sabe? Eles não. Você olha pro olho de um animal e ele sempre vai estar sendo sincero. Ele não é que nem a gente que tenta disfarçar alguma coisa ou, né, sei lá, agir de um jeito diferente. Então, é muito bom, muito prazeroso, né? Diminui o cortisol, libera a ocitocina. E a gente tá muito feliz em saber que levou mais amor e mais alegria aí para casa de pelo menos 40 pessoas. E mudou a vida desses animais, estavam sujeitos a passar fome e maus tratos nas ruas, porque infelizmente, apesar de já falar, já ter notícias comprovando que eles não são transmissores da doença, ainda tem gente que acredita que sim e maltrata. Aliás, maltrata até antes de existir isso, né? Então é um problema aí real e é muito gostoso poder fazer algo. A gente sabe quando muda a vida de um animal, o quanto é muito grande essa satisfação pra gente. E Qual é começou o perfil? Fala pra gente. quando eu tinha 9 anos de idade, a primeira vez que eu resgatei um gatinho. Então eu tava na escola, daí eu ouvi um miado, aí eu falei, gente, cabia na minha mão o gato. Eu levei pra casa, falei, vai morrer, fica aqui. Aí cheguei minha mãe falando, filha, ele tá mamando, você tem que devolver pra mãezinha. Daí eu levei no dia seguinte pra escola e fui procurar a tal da mãezinha. Não achei, mas eu achei os irmãos. E aí eu levei 7 gatinhos pra casa. E aí apareci lá e meus pais, graças a Deus, me apoiaram. Só que eles falaram: a gente não vai ficar com eles. A gente tem que achar uma casa para eles, que a gente não tem como. A gente tinha cachorro e já tinha um outro gatinho também na época. E aí a gente cuidou deles e encontrou donos para eles. E começou naquela época, e vira e mexe acontecia na minha vida de eu cruzar com uma ninhada ou com algum gato que estivesse abandonado, e eu fazia o resgate, levava para casa, cuidava e achava um dono. E aí começou as pessoas da região saberem, então também tinha gente que acabava deixando na portaria e coisas assim, mas a gente sempre acolheu na medida, né, sempre que surgiu nas nossas vidas. E aí essa rede também foi crescendo. Então a sogra do meu irmão se tornou voluntária. Tem mais aí umas 6 protetoras que fazem o lar temporário, que é o que a gente chama quando a pessoa abriga esse animal até que ele possa ter um lar definitivo. E isso é muito importante. E, tipo, você tendo um cômodo da sua casa que você não usa muito, você tem o animal ali, cuida e ajuda, porque a gente não tem realmente uma estrutura grande. Não, a gente já ajudou 1.190 animais, mas dessa forma. Super caseira, familiar, né? E cada um na sua casa cuidando do animalzinho. Então, eu convido a quem nunca fez isso, de lar temporário, é muito gostoso e realmente faz diferença, assim. A gente conseguiu uma sede, que vai ser o nosso escritório e tudo mais, eu fiquei muito feliz no final do ano passado, vai ser onde a gente vai fazer as entregas. Mas com a situação do Covid, paralisou tudo. A gente tinha pintado, estava começando a mexer nas coisas lá, né? Levar os móveis, e aí aconteceu tudo isso, a gente parou e aconteceu de muitos animais irem ficar lá na minha casa. Então a gente adaptou uma sala e telou tipo um jardim de inverno que tem para poder ficar com todos, porque teve outras pessoas de lar temporário que tiveram que usar essa sala que eles tinham, ou o quarto que deixavam os animais,
para colocar as coisas do trabalho deles, dos escritórios e Ah, coisas assim. E aí acumulou, ficou tudo na minha casa, na casa dos meus pais, que eu não moro mais com eles, mas até pouco tempo atrás morava, e lá a gente chegou a abrigar 39 gatos ao mesmo tempo. Então, uau, só que existe a uau. questão, a financeira caiu muito, porque pouca gente tem condições de continuar ajudando ou teve que fazer outras escolhas, mas tem muito mais procura de ajuda. Então a gente está num negócio meio assim difícil. Eu tenho tentado parcerias, consegui parceria com uma empresa do Rio Grande do Sul que faz arranhadores, se eles vão mandar pra gente. E estamos tentando fazer o melhor possível dentro desse cenário difícil. Mas felizes de ter conseguido aí adotar 40 gatos, que é bastante. Muito bom, Jaque. Nossa, muito legal. E olha, uma coisa que eu prego, eu pareço um pastor no consultório pregando isso. Eu sempre falo, para sentir um pouco mais de equilíbrio na vida, você tem que oscilar o tipo de atividade que você faz. Você tem lá o teu trabalho, você tem a tua família, você tem também um esporte, um hobby, um trabalho voluntário, tudo que você puder fazer para oscilar, para mudar o tipo de atividade, mudar de uma atividade física para uma atividade intelectual, depois para uma outra atividade voluntária, uma atividade que tem a ver com um amor, com troca de carinho e tal. Quanto mais você oscila, mais chances você tem de se sentir melhor, se sentir mais satisfeito com a própria vida. Sabe? Quanto mais tempo você fica em uma só atividade, mais chances você tem de se sentir muito mal. Ainda que você faça aquilo muito bem, ainda que aquilo seja a tua vocação, né? Você é atriz, mas se você passar um dia inteiro atuando, Sim, e você aí acaba somar exausto. 7 dias e passar 7 dias atuando, você não vai mais sentir tanto prazer fazendo aquilo. Né? Sim, Porque porque tudo em aquilo que te dá exagero, tanto né? prazer, Acaba desequilibrando. é, a gente tem que oscilar. E assim, essa atividade que você faz com o coração desde os 9 anos de idade, você começou a construir essa ideia na tua vida, também é uma forma de oscilar os tipos de atividade que você tem de certa forma, se sentir mais satisfeita, né? E aí eu quero deixar aqui, te dar a frase que eu prometi para você de presente. Acho que tem a ver com tudo que a gente falou aqui. É uma frase também da Brené Brown, né, que fala sobre vulnerabilidade. Eu indico fortemente o vídeo dela, O Poder da Vulnerabilidade, tá no YouTube, numa TED. Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade, é muito bacana. Depois eu vou postar no Insta aqui da Gire Pensar, Uhum. aí as pessoas vão poder ver. Mas ela diz assim, ó, viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Né? Então, viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. E aí, o presente dado, tá? Muito bom. E aí eu quero refletir sobre isso no sentido de começar por dentro. Né? Começar aqui, pelo nosso coração, né? E pelo que a gente pensa, pelo que a gente faz, por como a gente interage com as pessoas que amam a gente, e as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente ama, e aí a partir daí começar a extrapolar para tudo. A nossa relação com o mundo, a nossa relação com o que é sagrado para a gente, a nossa relação com o que passa a ser sustentável daqui para frente. Né? A gente vai ter que mudar a nossa relação com a sustentabilidade, inclusive sustentabilidade emocional. Né? A gente tem que conseguir ficar bem para poder refletir isso no mundo. Né? Senão o mundo vai acabar. Já tá no caminho de É, acabar. Né? e a Ele já não sei nem se dificuldade, tem volta. a Né? Então, dificuldade da maioria das pessoas, eu acho que em lidar com a coisa da sustentabilidade em si é se deparar que tá ruim, entendeu? Tá, pode acabar a qualquer momento, vamos dizer assim, mas está numa decadência terrível e a gente não está agindo, porque uma minoria age, mas mais pessoas precisam, e claro, as grandes empresas, mas é o que você falou, tem que começar de cada um. Senão, não adianta a gente ficar reclamando e exigindo dos grandões se a gente não faz, entende? Eu acho que faz todo sentido. Porque você começa a ver a vida de uma forma diferente depois que você muda dentro de você, sabe? Não adianta. E é realmente onde começa tudo. Temos que se Jaque, cuidar. obrigado. Obrigada a Obrigado. você. Obrigado. Foi Passa 10. rápido, né? Então, passa muita, daria para ficar mais uma hora na boa aqui, Caramba. tranquilamente, trocando uma ideia. Muito bom, muito Mas tem uma festinha me esperando lá com a minha
Tem mulher, com pão? meus filhos e minha sogra, fizeram um pão Ê, e que gostoso. fizeram uns patezinhos e a gente vai comemorar aqui o fim da live, sentando todo mundo para jantar junto. Que gostoso. Jaque, obrigado por ter participado. Obrigada a você. Eu amo de paixão seu namorado, Rodrigo Bernardo, meu compadre. E adoro você também, adoro conversar com você. Por isso te convidei para fazer a live, porque as conversas que a gente tem são gostosas, assim. Eu sinto que tem muita coisa para rolar, assim, tem muita conversa, né? Muita coisa para sair ali. Você pensa muito, eu também penso demais. O Rodrigo também pensa pra caramba. Sim. Não tá Vamos se por ali, a gente juntar e pensa muito, pensar junto aqui. né? É isso aí. Bom, obrigado. Obrigada a você. E a gente vai se falando. O vídeo vai ficar disponível aqui 24 Isso. horas. Vai ficar gravado, então quem quiser ver pode assistir depois. Beleza? Maravilha. Obrigada a você. E é isso, vamos tentar aproveitar o momento presente, que é o agora, que é a única coisa que a gente tem e que a gente pode controlar nesse momento, né? Não adianta a gente ficar querendo outras coisas, que é o que eu te falei. Meu trabalho, acho que ano que vem. Então não adianta se ficar nessa loucura. Vamos curtir, como você falou agora, com a tua família, tentar valorizar esses momentos que são tão preciosos pra gente. Vamos nessa. Obrigada, viu? Até. Beijo para você. Até. Tchau. Tchau.